Quer entender tudo de maneira rápida e simples, os assuntos mais complicados, mais difíceis aí para os alunos de ensino médio, ensino fundamental e também pré-vestibular, que são as eras geológicas? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Vocês também estão ligados, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. Na aula de hoje a gente vai traçar um breve histórico para vocês de 4,6 bilhões de anos, um breve histórico mesmo, tá? Falando quais foram os principais acontecimentos de acordo com as eras geológicas. Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, aulas de geografias completas aqui, né? Por favor, se inscreve no canal, isso é super importante. Deixa seu like, isso aumenta a relevância do vídeo para eu continuar gravando aqui para vocês. E é isso aí, não esquece de deixar o like, isso é super importante, tá bom? Galera, é o seguinte, ó. A gente está acostumado a falar de períodos, de idades, muito relacionados ao tempo humano, né? Então, por exemplo, pra gente, sei lá, 100 anos, nossa, meu Deus, uma baita coisa. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? Falo assim, gente, ó, sei lá, o tal acontecimento climático não acontecia há 80 anos. Meu Deus, aconteceu de novo agora depois de 80 anos. De verdade, para a história evolutiva do planeta, isso é nada. Então, a gente sempre tem que saber diferenciar os fenômenos sociais, que a gente tem que levar em consideração o tempo de escala humano, né? Então, sei lá, 10, 20 anos pode ser uma coisa gigantesca, e o tempo de escala da Terra, a evolução do nosso planeta de 4,6 bilhões de anos. É uma coisa completamente sem proporção. Para vocês terem uma noção, se a gente transformar os 4,6 bilhões de anos em um único dia, nós, seres humanos, nós teríamos nascido, né? Teríamos surgido no planeta na última hora, no último minuto e no último segundo do planeta. Ou seja, a gente é não vou nem falar, peidinho ali, tá? Um finalzinho do que existe e a gente já se acha, meu Deus, o centro do universo, né? O que eu quero mostrar para vocês, então, é que existem períodos de evolução. Existem várias maneiras de a gente conseguir diferenciar essas datas. É bem possível que você já tenha ouvido falar do Jurássico, do Mesozoico, do Cenozoico e tal. Eu vou fazer uma espécie de esqueminha, um esqueminha para vocês com os assuntos principais. Tá bom? Quando a gente pega aqui a evolução do nosso planeta, o planeta Terra, ele surgiu, a sua origem está datado, pelo menos segundo as pesquisas sugerem, de uma teoria bem importante, né? Que é a teoria do Big Bang. Cuidado, galera, para escrever Big Bang, que é aquele relógio lá de Londres, tá? Muito cuidado. O Big Bang, ele foi uma explosão que aconteceu há bilhões de anos atrás, mais ou menos aí 11 bilhões de anos atrás, né? Um pouco mais, estima-se, em que todo ponto de matéria estava concentrado em um único ponto. Professor, quem criou esse ponto? Não sei, galera. Vamos entrar em reflexões aqui religiosas. Professor, foi Deus. Quem criou Deus? Não sei, tá? Não sei, juro que eu não sei. Mas é um grande desafio da ciência. O que interessa pra gente é o que veio do Big Bang. Uma grande explosão. Dessas explosões foram surgindo outras, porque explodiu também não se sabe. Dessas explosões foram surgindo outras. E dessas explosões surgiu o Sol, uma estrela gigantesca. E da explosão do Sol e de todo o sistema surgiram uma série de materiais. Desses materiais, a gente pode falar que há mais ou menos 4,6 bilhões de anos vai surgir o nosso planeta Terra, tá bom? 4 bilhões de anos é a data do surgimento da Terra. Ou seja, não que o universo tenha 4,6 bilhões de anos, e sim o nosso planeta, tá? É muito antigo, essa é a ideia. Quando surgiu o planeta Terra, o que nós éramos? Nós éramos uma bola gigantesca de magma com altíssima temperatura flutuando no universo. Exatamente. Então, o magma tinha uma temperatura extremamente elevada, e ele começou a entrar em contato com o universo que tinha uma temperatura muito menor. Toda vez que a gente tem uma diferença de temperatura tão grande, isso é uma lei da física, a gente começa a ter troca de calor. A Terra, que estava com uma temperatura nessa bola gigantesca de magma, que nada mais é do que lava, tá bom? Que sai do vulcão e tal, estava com uma temperatura muito grande, começou a perder calor para o universo. Só que esse resfriamento, ele foi um resfriamento bastante típico, resfriamento bastante assim, característico do planeta mesmo. Eu sempre costumo comparar com um mingau. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer mingau, eu particularmente não gosto, tá? Então, sempre que me davam um mingau para comer, o que eu fazia? Na verdade, minha avó tinha maneira de me dar mingau, falar que mingau curava tudo. Mingau e chá de boldo, né? São os grandes remédios para tudo. Aí eu tava doentinho, resfriado, ela me dava um mingau. Eu comi uma colherada do mingau e falou, ô, valeu, vó, hein? E deixava paradinho ali do lado. Quando você deixa o mingau parado, quem já fez isso, o que acontece? Ele forma como se fosse uma camadinha dura por cima e por baixo aquele mingau todo molenga, né, por baixo.
essa camadinha dura por cima, ela é mais ou menos a maneira como se resfriou o planeta Terra. O planeta Terra era um mingau gigantesco, era um monte de lava ali, e começou a se resfriar. Mas não se resfriou de maneira uniforme. O que a gente teve foi a formação, aqui nessas áreas mais superficiais, de um mingau resfriado, ou seja, obviamente não é mingau, né? Mas de uma crosta terrestre, ou seja, uma camada rochosa, que nada mais é do que magma resfriado, esse magma que se resfriou. Aqui no meio, aquele monte de magma ali com altíssimas temperaturas, ainda acontecendo, se movimentando essa camada rochosa chamada litosfera aqui em cima. Se a gente pegar bem no centro do nosso universo, por mais que a temperatura seja maior, isso é uma coisa bem nítida, né? Quanto mais próximo do interior da Terra, maiores são as temperaturas, quanto mais próximo da superfície, menores as temperaturas. Mesmo assim, existe uma camadinha sólida aqui no centro. Uma camadinha sólida conhecida como o núcleo do nosso planeta. Formado aí, tanto que o apelido é NIF, né? Professor, por que NIF? Níquel e ferro, os materiais que compõem o núcleo. O níquel e o ferro ali, eles têm uma camadinha que é um pouco mais, não líquida, né? Mas um pouco mais pastosa. Mas mais aqui para dentro da superfície, vai ser sólido o negócio. Meu Deus, professor, como que é sólido se a temperatura é tão alta? Por conta da pressão atmosférica. A pressão ali, atmosférica não, perdão, a pressão mesmo. A pressão ali ela é tão grande que ela vai juntando os materiais, ela vai pressionando. Então, apesar das altíssimas temperaturas, esse níquel e ferro aqui do centro do nosso planeta, ele está na condição sólida. E se a gente pegar essa área que fica entre o núcleo e a crosta, ou seja, entre essa camada sólida e a crosta que também é sólida, a gente vai ter uma camadinha que não é líquida, né, mas é pastosa, que é a camada do manto. O manto que nada mais é do que um monte de magma. Um monte de magma que existe lá nessa região. Ou seja, resumindo para vocês entenderem, a Terra é um enorme mingau. Um mingau que se resfriou. Aí formou aquela camadinha dura por cima, com uma série de feridas na camadinha, pode perceber que isso acontece também no seu mingau. E ali por dentro, aquele mingau quente, todo... Parece vômito, desculpa, mas aquele vômito ali todo, tá? Enfim, se movendo, tá? Que não se resfriou. Isso é a formação do nosso planeta. A gente tem que entender que desde que houve a formação, essa cristalização da crosta, mais ou menos 2 bilhões de anos atrás, até os dias de hoje, muitas coisas aconteceram. E eu tô aqui justamente para falar sobre essas coisas, tá bom? Então, ó, só antes da gente continuar, dá um print nessa tela que ela é super importante. Bom, falando agora da idade evolutiva do nosso planeta, como a gente vê, a gente tem 4,6 bilhões de anos. Mas assim, de 2 bilhões de anos para frente, tá? Do 4,6 bilhões a 2 bilhões de anos atrás, a gente fala que a gente estava no éon Adeano, onde pouca coisa aconteceu. A Terra era uma bola gigante de magma vagando pelo universo. Quando a gente fala da idade evolutiva, percebam que a gente vai dividir o histórico do nosso planeta, a idade do nosso planeta, em grandes éons. Na verdade, 4 grandes éons, 3 que são os mais importantes. O Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Só que, imagina eu falo para vocês, ó, sei lá, quando aconteceu a formação do carvão, no Fanerozoico, e a formação do petróleo, também no Fanerozoico, só que em períodos diferentes. Por isso que os éons são grandes períodos de tempo, é a maior divisão que existe. Mas às vezes, por eles serem muito amplos, muito complexos, eles perdem o seu poder explicativo. Então a gente vai falar que todos os éons, eles são subdivididos em eras. E aí, as eras compõem um éon. Por exemplo, a gente tem um éon fanerozoico. O éon fanerozoico ele vai ser subdividido em paleozoico, mesozoico e cenozoico. Às vezes as eras, apesar de terem um poder explicativo bem maior, elas também perdem porque a gente quer particularizar um pouco mais o nosso estudo. E aí a gente vai ser obrigado a subdividir em períodos. Mesma coisa, o período é super legal, super importante. Só que às vezes eles perdem o poder explicativo deles e a gente vai ser obrigado a subdividir em épocas. Por exemplo, nós estamos no éon fanerozoico. Se eu quiser saber mais, é o éon fanerozoico da era cenozoica. Se eu quiser saber mais, é o éon fanerozoico da era cenozoica do período quaternário. Se eu quiser saber mais, é o éon fanerozoico da era cenozoica do período quaternário da época do Holoceno. Ou seja, você vai ganhando poder explicativo.
É que nem se eu perguntasse para vocês, em qual ano aconteceu? Tá, mas em qual mês? Em qual dia? Em qual horário? Eu vou particularizando para conseguir entender um pouco mais do que aconteceu, tá bom? A gente tem uma tabela gigantesca de éons, eras, períodos, tal, que de verdade, se vocês tivessem que decorar elas, tristeza para vocês. Eu particularmente tive que fazer isso um pouquinho na faculdade, mas confesso também que vai perdendo o uso, esquecendo um pouco essas coisas, tá? Eu vou colocar para vocês os mais importantes, os éons mais importantes, as eras, os períodos, tal, e os principais acontecimentos, tá? Então se liga aí, ó. Quando eu falo para vocês, eu vou colocar primeiro os éons. Primeiro, o éon arqueano. Eu vou colocar para vocês do mais antigo para o mais recente, tá? O éon arqueano, como ele é muito antigo, pouquíssima coisa vai acontecer no seu período, tá? No seu acontecimento aí. O éon arqueano, o que a gente vai ter de importante mesmo é o resfriamento da crosta. Lembra que eu falei para vocês que a Terra era um mingau gigantesco que não tinha se resfriado? Então, quando que se resfriou? No éon arqueano. Demorou bilhões de anos para a Terra com aquela altíssima temperatura e cristalizando aquela camada superficial que a gente chama de crosta, ou um pouquinho maior, a chamada litosfera, toda ela segmentada em placas tectônicas, tá? Ou seja, bilhões de anos para acontecer praticamente nada. Preciso dividir isso aqui em eras, períodos, épocas? Não, galera, tá? É desnecessário, não preciso de um poder explicativo maior. A mesma coisa quando a gente passa para o éon um pouco mais recente, que vai ser o éon proterozoico. O éon proterozoico, ele é um pouco mais recente, né? O segundo aí vem depois do arqueano. Lembrando que o adeano eu estou até desconsiderando, tá? Porque ele não vai ser importante para a geografia. Lembre-se que a geografia não estuda a geologia pela geologia. A gente estuda, a geografia estuda como que o meio ele reverbera nos aspectos sociais. Isso é super importante, tá? O éon proterozoico, a gente vai ter a formação dos minerais metálicos. Professor, como assim dos minerais metálicos? Você pega aí, sei lá, ouro, ferro, alumínio, manganês, estanho, prata. Todos esses minerais metálicos, eles surgiram no Proterozoico. Isso aqui é uma dica super legal, tá? A gente fala que o Proterozoico, vocês vão ver muito em exercício assim, de rocha e tal, assim, uma formação cristalina proterozoica. Opa, se o cara tá falando do Proterozoico, sempre que vem esses nomes difíceis, associa alguns acontecimentos importantes. Se o cara está falando para a gente uma formação cristalina proterozoica, o que ele quer que você associe? Que toda a rocha proterozoica existe a chance de ter formado esses minerais metálicos. Então, há grandíssima possibilidade de ter uma reserva de ouro, de bauxita, de hematita e por aí vai, tá bom? Então, associem isso. Isso aqui demorou bilhões e bilhões de anos. Para acontecer o quê? Resfriar a crosta e formar mineral metálico. Galera, convenhamos, tá? Nada. Triste. Então, a gente costuma falar, a gente dá um apelidinho para isso aqui. A gente fala que esses dois éons, por ter acontecido pouquíssima coisa em grande período de tempo, a gente vai caracterizar isso aqui como o pré-cambriano. Isso aqui é o pré-cambriano. Toda vez que passar na cabeça de vocês pré-cambriano alguma coisa, imagina coisa antiga, coisa velha, tá? Por exemplo, eu na faculdade de geografia, com meus amigos geógrafos, né, a gente piadinhas geográficas, o que a gente falava? Que o nosso ônibus para fazer as excursões, trabalho de campo, ele era muito velho. Então, nosso ônibus era o pré-cambriano. É piadinha de geógrafo, né? Sensacional. O pré-cambriano é uma coisa muito antiga, uma coisa muito velha, tá? Isso é pré-cambriano. Então, imagine, fala assim, quando aconteceu a formação do mineral metálico? Lá no pré-cambriano, lá onde é menos importante, tá? Uma coisa muito antiga. Por que desse apelido pré-cambriano? Porque se a gente pegar o éon mais recente, é o Fanerozoico, a era mais antiga é a Paleozoica. O período mais antigo da era Paleozoica é o período Cambriano. Ou seja, o Cambriano seria assim, a entrada para o éon Fanerozoico, a entrada para o maior acontecimento, para o mundo moderno, digamos assim, tá? Então, tudo que vem antes do período Cambriano, da era Paleozoica, do éon Fanerozoico, a gente fala que é coisa velha, coisa antiga, coisa pouco importante. Isso é o pré-cambriano, belezinha? Então, dá um print aí, que isso aqui é importante. Continuando aqui a nossa historinha, tá? A gente vai ter o éon que a gente está hoje, que é o famosíssimo, professor famosíssimo para você, né? Beleza?
É um fanerozoico. Então, se te pararem na rua e perguntarem, nossa, em qual éon você está? Você pode falar com todo orgulho, que você aprendeu no canal do professor Ricardo Marcílio, que você está no éon fanerozoico, belezinha? O éon fanerozoico é mais recente ao que a gente está hoje, só que ele também, galera, é bastante antigo, milhões de anos, tá? A era mais antiga do éon mais recente, ou seja, o que aconteceu há mais tempo, é a era paleozoica. A era paleozoica vai ter uma série de acontecimentos, lembrando que aqui a gente está fazendo um estudo propriamente das questões geográficas. Então, por exemplo, em biologia, vocês vão aprender, por exemplo, o surgimento dos primeiros seres vivos, dos mamíferos, tá? Essas coisas. Vai ter uma outra vertente. Aqui eu estou especificando exclusivamente na formação do planeta Terra das eras geológicas, tá bom? Para a formação da Terra, o que vai ter de importante na era paleozoica é a formação do carvão mineral. Ah, professor, que bom, né? Que aí dá para fazer meu churrasco e tal. Nada a ver, tá? Nada a ver. O carvão mineral não é aquele que você faz churrasco. Aliás, se você for fazer um carvão mineral, fazer um churrasco carvão mineral, é bem possível que você queime a carne, a sua casa, a sua churrasqueira. Não bom, tá? O carvão mineral, ele tem um poder calorífico gigantesco. Principalmente o antracito, o lignito, né? A hulha, perdão, que são um poder calorífico muito maior. O carvão mineral, como que ele se forma? O carvão vegetal, que é esse que você está falando da sua churrasqueira, ele é bem simples. Você pega um pedaço de lenha, um pedaço de madeira, você coloca numa fornalha resseca até você ficar com o mais puro de carbono possível. Ele geralmente chega no máximo a uns 40, 45%, tá? E geralmente a qualidade do carvão mineral, ela está relacionada à porcentagem de carvão que as porcentagens de carbono puro que esse carvão tem. O carvão mineral, ele chega a ter pureza de 95% de carbono. É muito significativo. Como que ele se forma? Vou fazer um desenho aqui, ó, esquemático para vocês. Temos aqui duas montanhas, belezinha? E temos no meio dessas montanhas uma vegetação. Temos aqui uma vegetação, beleza. Aí vai lá, chove aqui, ó. Zéon. Chuva, chuva. Essa chuva, ela vai desgastar esse relevo. Ou, como a gente fala geograficamente, vai causar intemperismo. Vai desgastar, formar uma série de sedimentos. Esses sedimentos, eles vão sofrer erosão e eles acabam indo para os locais mais baixos do relevo. Sofreu erosão, vai para os locais mais baixos do relevo. Opa! Começou a soterrar essa matéria orgânica vegetal. Essa matéria orgânica vegetal soterrada, depois de milhões e milhões de anos, ela vai se transformar no carvão mineral. Ou seja, o carvão mineral, ele vem a partir do soterramento de matéria orgânica vegetal. Nossa, que legal! Quer dizer, então, que a floresta debaixo da areia, debaixo do sedimento? Exatamente, tá bom? Só que daí, esse soterramento, ele tem que ser com altíssimas pressões e altíssimas temperaturas. Depois de milhões e milhões de anos sofrendo esse processo, vai se transformar no carvão mineral. Professor, tem uma dúvida. Vamos pensar na Amazônia, por exemplo. A Amazônia é uma região que tem muita floresta, beleza, concordo, e é uma região de planície, uma região mais baixa. Nem toda, né? Mas parte dela é, principalmente próxima ali do Rio Amazonas. Ok. Quer dizer, então, que a Amazônia é o lugar perfeito para formar carvão mineral? Porque tem floresta e recebe sedimentos por ser mais baixo. Por incrível que pareça, não. Pode reparar, vou colocar para vocês uma imagenzinha que mostra aonde estão as principais reservas de carvão mineral do mundo. Aonde que está? Polônia, China, Argentina, Ucrânia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alsácia e Lorena. O que essas regiões elas têm em comum? Todas elas ficam em climas temperados, climas frios. Sabe por quê? Carvão mineral, dica, só se forma em lugares frios. Porque para você ter a formação de um carvão mineral, você tem que ter o soterramento da matéria orgânica e esperar aquela matéria orgânica conseguir se transformar no carvão. Vamos pegar a Amazônia, por exemplo. A Amazônia é uma região extremamente quente. Antes de conseguir soterrar aquela matéria orgânica já vai se decompor. Em clima quente, os agentes decompositores eles são muito mais ativos, eles se fazem muito mais presentes. Então, antes daquela lenha conseguir se transformar em carvão mineral, ela já é decomposta. Agora, a Polônia, a Rússia, enfim, galera, as áreas temperadas, as áreas mais frias, elas funcionam como se fosse uma espécie de geladeira. Uma geladeira que vai armazenando aquela matéria orgânica para dar tempo dela conseguir ser soterrada e aí sim se transformar no carvão mineral. Então, o carvão mineral tem que ter o soterramento de matéria orgânica vegetal, principalmente em regiões frias. Por exemplo, Brasilzão. Brasilzão é uma desgraça de carvão mineral. Por quê? Porque o nosso clima é muito quente, é um clima intertropical.
O pouquinho de carvão que a gente tem é em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. As únicas regiões são um pouquinho mais frias. Mas, de novo, é um carvão bom? Não. É um carvão de péssima qualidade. Eu vou colocar para vocês a qualidade do carvão mineral. Ele vai desde o piorzinho, que é a turfa, aí tem o segundo pior, que é o lignito, aí tem a hulha, que é um pouquinho melhor, o mais utilizado no ponto de vista industrial e tal, que você também pode encontrar como carvão coque, e a gente também o antracito. O antracito ele é tão raro na natureza que ele pouco é usado para fins comerciais, tá bom? A grande reserva mundial de carvão mineral acaba sendo a China. A China é uma baita potência, né, do ponto de vista energético, principalmente carvão mineral. O que é bom por um lado, porque o carvão mineral é altamente produtivo e muito barato, fácil de transportar e tal, mas em compensação tem um ônus. O carvão mineral dos combustíveis fósseis, com toda certeza, ele é o mais poluente. A gente sabe que a China tem, assim, gravíssimos problemas ambientais, relacionados a problemas respiratórios, enfim. Para vocês terem uma noção, nas Olimpíadas de Pequim, a China teve que parar sua produção industrial durante semanas para dispersar um pouquinho aquela poluição atmosférica. Por quê? Porque a matriz energética é baseada em carvão mineral, o mais poluente dos combustíveis fósseis, tá bom? Então isso aqui acontece na Era Paleozoica. Pode dar um print que isso aqui vai ser importante. Continuando com a nossa evolução do planeta Terra, né, as idades geológicas, a gente está quase chegando no período que a gente está hoje, que é a Era Cenozoica, mas ainda dentro do Éon Fanerozoico, que é o que a gente está hoje, a gente tem a segunda era mais antiga ou a segunda era mais recente, tanto faz, tá bom? Porque é exatamente a do meio, que é a Era Mesozoica. Era Mesozoica. O que aconteceu aqui de importante? Aliás, ó, só uma dúvida. A Era Paleozoica é dividida em períodos? Com toda certeza. Por que eu não coloquei para vocês? Porque não tem necessidade. Não perca tempo com essas coisas que não tem necessidade. Por exemplo, a gente fala do período, sei lá, carbonífero dentro da Era Paleozoica, quando efetivamente se forma o carvão mineral. Isso dificilmente vai ser perguntado para vocês, tá? Então não se preocupem com esses probleminhas, perdão, sem grande importância, tá? A Era Mesozoica também. Ela vai ser dividida em uma série de períodos. Não vou colocar aqui para vocês para não ficar criando minhoca na cabeça de vocês. Não precisa disso, tá? Relaxa. Na Era Mesozoica, o que vocês têm que saber? Primeiro, que a gente vai ter a consolidação, ainda hoje está se movimentando, mas a separação da Pangeia ou Pangeia. Isso aqui que é isso, né? Pan, sei lá, falo para vocês. Jogos pan-americanos. O que é isso? Pan é união. A união de todos os países da América, os jogos onde eles participam. Pangeia. Gea vem de terra. Geia, né? Pangeia ou Pangeia, a união da Terra. Todos os continentes, no passado bastante distante, eles eram reunidos num supercontinente chamado de Pangeia. Quando a gente teve a movimentação das placas tectônicas ali embaixo, a Pangeia separou primeiro em Laurásia e Gondwana e depois até a configuração atual dos continentes. Na verdade, essas placas tectônicas continuam se movimentando. A placa de Nazca se encontra com a placa sul-americana, Brasil e África estão cada vez mais distantes, a placa indiana tentando entrar na placa euroasiática e causando Himalaia, ou seja, continua um caos a movimentação do planeta. Mas a separação efetiva da Pangeia, isso vai acontecer na Era Mesozoica, tá? Outra coisa importante que é a formação do petróleo e do gás natural. A gente falou do carvão mineral, que era um combustível fóssil, né? Petróleo e gás natural também são combustíveis fósseis. Por quê? Porque eles vêm a partir da fossilização de matéria orgânica. O petróleo, como que ele se forma? Vou fazer de novo meus famosíssimos aqui desenhos esquemáticos. Então imagina que você tem um riozinho aqui, ó. Zé, Oceania. Aí começa a ter depósito de matéria orgânica aqui, ó, no fundo do oceano. Depósito de matéria orgânica. Matéria orgânica vai depositando. Ao mesmo tempo, de novo, né? Chuvinha acontecendo aqui, intemperismo, forma sedimento, forma erosão. Esse monte de sedimento, ele começa a depositar em cima dessa matéria orgânica. Começa a erodir. E aí a gente vai ter o soterramento dessa matéria orgânica marinha. A partir do soterramento da matéria orgânica marinha, é que a gente vai ter a formação do petróleo e do gás natural. Ou seja, como que se forma petróleo e gás natural? Se o carvão mineral era a partir do soterramento de matéria orgânica vegetal, o petróleo e gás natural ele é a partir do soterramento de matéria orgânica marinha. Matéria orgânica marinha. Não, professor, você está enganado. Sabe por quê?
Até entendo, né? Tem bastante petróleo, por exemplo, no litoral, até entendo. Mas tem lugares que são continentes. Tem lugares que são continentes e tem exploração de petróleo e também gás natural. Como que você explica isso, hein? Como que você explica isso? Fácil. O relevo, ele está em constante transformação. Eu falei para vocês que para formar o petróleo, teve que ser matéria orgânica marinha. Eu não falei para vocês que até hoje tem que estar debaixo do oceano. Professor, calma aí. Então vamos pegar, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia tem uma reserva de petróleo ali chamada Bacia do Urucu. Você está me falando então que a Amazônia um dia já esteve debaixo do oceano? Será? Sim, tá? Aliás, dica para vocês, ó. Todo lugar que hoje tem petróleo ou gás natural já foi fundo de oceano. Ou é fundo de oceano até hoje, ou já foi fundo de oceano. Por exemplo, o Oriente Médio. O Oriente Médio, toda aquela região do Golfo Pérsico, ou está debaixo do oceano, ou mesmo as áreas continentais que são exploradas, já estiveram debaixo do oceano. O Oriente Médio, aqui está a litosfera, tá? A crosta. Ela deu uma arqueada assim, ó. Então, todos os territórios, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e tal, tudo dava debaixo do oceano, aí acendeu. E aí ficou muito fácil ter essa exploração de petróleo que acontece no Oriente Médio, tá? Esse processo a gente chama de epirogênese. Relaxa que a gente vai estudar mais isso mais pra frente, tá bom? Mas enfim, vem a partir do soterramento de matéria orgânica marinha. Matéria orgânica marinha. Professor, gás natural ou petróleo? Os dois. Sempre que você tem a formação de petróleo, você vai ter também a formação do gás natural. E sempre que tem gás natural, também tem petróleo. Claro, depende muito da condição de pressão, temperatura que se formou, mas saibam isso. Toda a região que tem soterramento de matéria orgânica marinha vai ter gás natural e petróleo. Às vezes mais gás natural, a exemplo da Bolívia. Às vezes mais petróleo, a exemplo da Venezuela. Mas tem os dois. Para vocês terem uma noção, já ouviram falar do famosíssimo pré-sal aqui do Brasil, né? O pré-sal, a gente descobriu primeiro que existia uma enorme reserva de gás natural. Aí o que a Petrobras pensou? Opa, se tem gás natural, quer dizer que tem também petróleo. E a gente perfurou, e depois ali, né, de 7.000 metros, 7 quilômetros de profundidade, uma profundidade muito, muito grande, a gente conseguiu achar uma baita reserva de petróleo. Um petróleo, aliás, de ótima qualidade, tá bom? Isso é o soterramento de matéria orgânica marinha. Tudo isso acontece na era Mesozoica. Outro ponto importante também, vou até colocar como uma observação para vocês, a era Mesozoica foi uma época em que ocorreram intensos vulcanismos. Exatamente, a saída de magma para a superfície. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem até um tipo de rocha, um tipo de solo, no oeste paulista, norte do Paraná, chamado solo de terra roxa, ou cientificamente conhecido como litossolo. Da onde que vem esse solo? Ele vem de um vulcanismo que ali aconteceu, formou um basalto, que é uma rocha vulcânica, vem do resfriamento do magma. Aquele basalto intemperizou, desgastou e formou um solo, um dos solos mais férteis que existe no Brasil, que é o litossolo ou solo de terra roxa. Ele chama terra roxa só para efeito de curiosidade, porque os italianos que ali plantavam café falam assim, nossa, terra rossa. Rossa seria vermelho para eles, tá? A terra não é roxa, ela é avermelhada. Porque o basalto é um preto meio avermelhado. Só que daí nós brasileiros, assim, nossa, ele tá falando roça? Roça é roxo. E aí a gente aportuguesou para roxo. Só que de verdade a terra não é roxa, tá? Ela é avermelhada. Avermelhada. Então isso é o mais importante da era Mesozoica. Tira um print aí que eu já vou para a próxima tela. Bom, gente, e finalizando aqui a nossa voltinha ali, né? Voltinha de 4,6 bilhões de anos pelo planeta, a gente entra, de novo, né, no éon que nós estávamos, o mais recente, na era em que nós estamos, que é a era Cenozoica, a era mais recente de todas também, tá? A era Cenozoica, como ela é muito mais ativa, acontecem muito mais coisas, aí eu já vou mostrar para vocês pelo menos 2 períodos dessa era, que é o período terciário, o mais antigo, e o período quaternário, que aliás é o que nós estamos hoje. Lembra no começo da aula que eu falei para vocês que a gente está no éon Fanerozoico, da era Cenozoica, do período quaternário, da época do Holoceno, tá bom? O que acontece? No período terciário, a gente vai ter como grandes acontecimentos a formação do que a gente vai chamar de os dobramentos modernos. Professor, o que são os dobramentos modernos? Dobramentos modernos são as cadeias montanhosas que se formam e continuam formando até o momento, porque elas estão nas áreas limítrofes de placa tectônica, em que uma placa está tentando encavalar a outra. Cito para vocês exemplos de dobramentos modernos. Os Andes, aqui na costa da América do Sul. A gente pode falar dos Alpes, na Europa, dos Apeninos, na Europa, dos Pirineus, na Europa. A gente pode falar do Himalaia, no Sudeste Asiático.
Podemos falar, por exemplo, sei lá, das montanhas rochosas nos Estados Unidos. Todas essas cadeias montanhosas, esses dobramentos modernos, eles começaram, né, estão acontecendo desde o período terciário. Tanto que na sua provinha é bem comum aparecer, olha, os dobramentos antigos e os dobramentos terciários. O que seria um dobramento antigo? Geralmente uma forma de relevo mais baixinha, mais arredondada, mais encurvada. A exemplo da nossa Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, os mares de morros, né, que nem o Aziz Absaber falava. O Brasil ele não tem dobramentos modernos, porque a gente está bem distante das áreas de contato de placa, tá bom? Dobramento moderno são sempre áreas de contato de placas tectônicas, e começou a se formar no período terciário. Já no período quaternário, que é o período que a gente está hoje, o que vai ter de importante? As últimas glaciações. Lembrando, galera, que a Terra ela fica constantemente variando de períodos glaciais e interglaciais. As últimas glaciações, elas aconteceram em dezenas de milhares de anos, tá? E o surgimento da sociedade. O surgimento, vou colocar aqui do homem, mas entendam não do homem, né? Homem e mulher, tá bom? Surgimento do homem. Ou seja, quando que a gente surgiu? No último momento. Você é nada, eu também, tá? Nada para a história evolutiva do nosso planeta. Professor, tem uma dúvida. E quando que a gente vai trocar de período, de era, de éon? Sempre que você troca, é quando tem um acontecimento muito marcante. Algum gatilho que motiva essa troca. Por exemplo, do Arqueano para o Proterozoico, esse Proterozoico vem de protozoário, os primeiros seres que surgiram no nosso planeta, tá bom? Ou seja, um grande acontecimento ele faz com que se troque um período, uma época e por aí vai. Quem define isso, claro, são os geólogos, os cientistas, tá bom? Pra gente, o que vocês têm que saber, de novo, né? Eu coloquei todas as eras, todos os períodos, todas as épocas? É óbvio que não, porque eu não quero que você seja um especialista em geologia aqui. Eu quero que você consiga aplicar esse conhecimento numa prova. Porque como que pode aparecer no seu vestibular ou na sua provinha? Pode estar assim, ó, sei lá, combustível fóssil super importante da era mesozoica. E aí você até consegue explicar sobre o petróleo, Oriente Médio, batalha, guerra, não sei o que lá tal. Só que se você não sabe que o combustível fóssil formado na era mesozoica é o petróleo, você pode perder uma questão de besta, percebe? Ou então se você não sabe, por exemplo, que o período quaternário é mais recente que, sei lá, o Jurássico do que o Paleozoico, você pode acabar perdendo uma questão de besta. De verdade, as questões que caem sobre esses assuntos, em geral, elas são bastante simples. Por quê? Porque nenhum geógrafo, nenhum professor de geografia, nenhum vestibular quer que você fique decorando profundamente essas coisas, tá? A gente é muito mais preocupado com outras decorebas, confesso, mas também com questões sociais, políticas, econômicas. Então, com esse resuminho que eu passei para vocês, é mais que suficiente para você conseguir se dar bem em todas as provas, tá? Pode confiar em mim que você vai mandar super bem na sua provinha e no seu vestibular. Beleza? Pode dar um print aqui de novo, ó, dessa tela que eu acho que é super importante. Se vocês curtiram a aula, não esquece de deixar aquele like que é super importante para aumentar a relevância do canal. Deixa nos comentários o que vocês acharam da aula, sugestões para próximos vídeos. E também deixa nos comentários qual é o próximo tema que vocês querem que eu faça aqui, tá? Lembrando que esse canal é de geografia e geopolítica e atualidades, sempre pensando no seu bom desempenho no vestibular. Belezinha? Tamo junto? Então tá, galera. Muito obrigado pela participação na aula. Compartilha com seu amigo. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau! Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.